né, o que houve, mas me ligaram falando que as cadeiras vão chegar amanhã. Há uma certa burocracia na entrega, né, e a gente vai ter até uma certa dificuldade, né, eu creio que não, mas é um momento que a gente até, depois eu vou entrar em contato com alguns irmãos aqui da igreja, porque as cadeiras, elas não vão ser entregues aqui. As cadeiras vão ser entregues na loja da IG, aqui, essa loja de piscina, que é a loja do nosso irmão Marcelo, que é da igreja do Parque Bonneville. E eles criaram uma burocracia para descer da rodovia e chegar até aqui. Eles pediram um preço absurdo só para descer até aqui, meu irmão. Né? Eles pediram um dinheiro, né? Não precisa ficar... Mas eu achei um absurdo, eu e o pastor Ralph, né? E então, da IG para cá, a gente faz igual a formiguinha, meu irmão. A gente joga em cima do carro e vamos transportar para cá. Eu já falei com alguns irmãos aqui, que tem carro, que dá para ajudar. E o próprio Diego, da IG, o Diego falou que eles têm aquela plancha grande que carrega a piscina em cima, que eles podem deitar em cima daquela prancha e amarrar e a gente trazer para cá. Então, o importante é ela chegar aqui, amém, amados? Então, né, vocês me perdoem, né, aí devido a esse transtorno aí, ainda que está aí uma galera em pé aí, amém? Glória a Deus. Amado, hoje eu estou, né, com a minha metade, né, lá em Teresópolis. Quem sentiu falta da pastora Angélica aqui? Amém. Então, a pastora Angélica está lá em Teresópolis, nessa hora ela deve estar pregando lá, né, e já deve estar terminando, né, a pregação lá. Então daqui a pouco ela deve chegar por aí, já no finalzinho do culto. Mas foi ela e a equipe de coreografia, que faz aquela dança com a peça, né, que os meninos fizeram aqui, também estão lá em cima em Teresópolis com ela, né, e o meu filho, Aleph. Então hoje eu falei assim, poxa, me abandonaram, né? Me abandonaram, me deixaram sozinho, né? Glória a Deus. Mas, é brincadeirinha, né, meu amado? Mas o reino de Deus é assim, né? E Deus, ele tem os seus meios de agir, sua forma. E também a gente hoje não está vendo aqui a tia Eliselma, porque ela está pregando lá no Bonneville. Glória a Deus. Amém? Então, o reino de Deus, a gente trabalha dessa forma, amém? Glória a Deus. Amados, eu quero ministrar uma palavra que há anos atrás, essa palavra queima dentro do meu coração. Há anos atrás, muito tempo atrás, eu já ministrei essa palavra, e eu quero assim falar um pouquinho sobre paz ou tentação nessa noite. Qual lado que você prefere ficar? O lado da paz ou o lado da tentação? Quem traz a paz? Ficou fraco. Quem traz a paz? E quem traz a tentação? Você está com medo de falar o nome dele? Fala assim, é o cara de borracha. Fala assim que fica mais fácil, se você não quer falar o nome dele. Mas amado, quem traz a paz às nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Agora, quem traz a tentação às nossas vidas é esse ser chamado Satanás, o diabo, isso mesmo, o cara de borracha. Então eu quero falar, amado, um pouquinho nessa noite sobre tentação, porque como os filhos de Deus que fomos criados, e até mesmo quem não é salvo, quem já é salvo, é tentado pelo diabo. O diabo tenta a vida das pessoas, tenta a nossa vida de uma forma, né, tremenda. E eu sei que desde o início da criação de Deus, o diabo vem tentando a criação de Deus, que somos nós, amém? Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Então, queridos, né, a tentação, ela é tão forte assim da parte do inimigo, que desde o início dessa criação de Deus, o diabo vem tentando o ser humano. Tentou lá Adão e Eva lá no início, quando eles caíram, que eles pecaram, né?
Eu não sei se eu falei um pouquinho disso aqui há 3 semanas atrás, quando eu preguei falando de Josué, mas, queridos, houve ali uma certa tentação do diabo, né, tentando a vida daquela mulher para que ela não tocasse naquela árvore que o próprio Deus disse que não era para tocar. Então eu queria que você anotasse aí, se você tiver caneta, são 3 pontos que o diabo ele usa como tentação na vida de um ser humano, na vida de um crente, na vida de uma pessoa comum, qualquer, até mesmo sem ser convertida. Há 3 áreas que o diabo ele tenta na vida da pessoa. A primeira área, amado, é a área do físico. O diabo, ele tenta as pessoas no físico. Amém? Você pode anotar aí, se você quiser. A segunda área é que o diabo, ele tenta as pessoas, que ele quer derrubar a pessoa, é no psicológico, é na área psíquica, né? Na área do psicológico da pessoa. O diabo, ele tenta trabalhar e com essa tentação aí na vida da pessoa para poder derrubar a pessoa. E a terceira é no emocional, né? São as 3 áreas. Primeira no físico, segunda no psicológico e a terceira no emocional. Amados, lá no início, quando Adão estava com Eva lá no paraíso, o diabo se apresenta ali aos dois e começa a tentar a vida de Eva, né, no físico. Come dessa fruta, não vai te fazer mal, não vai te fazer mal. E Eva, talvez para manter, né, ou comer alguma coisa que talvez, eu não sei se ela estaria com fome, ao ponto de chegar e querer alimentar o seu corpo físico. O diabo vai lá na área física, né, e tenta a vida da Eva, para derrubar a vida daquela mulher. E aí começa uma tragédia já ali. E a gente indo mais adiante, fazendo um acompanhamento da Bíblia, a gente vai ver que foram também na vida de Jó. Jó, ele foi tentado nessas 3 áreas na vida dele. Jó foi tentado no físico, né? O que houve com Jó? Jó estava lá, vem uma chaga sobre a vida do Jó, no corpo físico de Jó, e Jó é ali tentado no físico, de se raspar com um caco de telha. Na área psicológica da vida daquele homem, quando os amigos chegam perto dele, fala para ele: você é louco, amaldiçoa esse Deus, sai, larga esse Deus. E no emocional do homem, isso foi a mulher dele que falou para ele, perdão, amaldiçoa esse Deus. Os colegas de Jó, foi quando Jó, né, eles abandonaram Jó e falaram assim: Jó, não dá mais para ficar com você, você está ficando maluco. Então, são essas áreas que o diabo ele tenta até nos dias de hoje derrubar a vida do cristão e prender a vida da pessoa, não só o cristão, mas outras pessoas também, prender ali debaixo de uma certa escravidão. E quando, amado, a gente fala dessa palavra tentação, a gente fica até meio assim, né? Meu Deus, porque muitas das vezes nós somos tentados, e em várias áreas da nossa vida. Amados, mas só que, né, pastor Gilson, o senhor falou de Adão, o senhor está falando aí de Jó, mas só que não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi também tentado pelo diabo, de uma forma tremenda, de uma forma ferrenha, que se Jesus, ele não tivesse fortalecido, ele também teria perdido a batalha, assim como Jó poderia ter perdido. Mas, amado, interessante, né? O texto que nós vamos ler, eu vou pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, eu quero ler esse texto, e, amado, a forma que Jesus trata a tentação contra a vida dele, a forma que nós, como servos de Deus, até mesmo a gente que não ainda aceitou a Jesus, que ainda está aí indeciso, mas nós temos que aplicar no nosso coração a palavra de Deus,
para combater Satanás, as tentações que vêm. Porque, amado, quando a gente fala de tentação, a gente está falando de várias áreas da nossa vida. O diabo tenta derrubar o ser humano de todas as formas. Abriu a sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra tentação aí, tentado pelo diabo. E ele se pôs a jejuar 40 dias. Na verdade, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Versículo 7. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não desiste. Aí no versículo 8 ele volta de novo e faz assim, levou ainda o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e glória, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amado, essa palavra é muito forte. Essa palavra, ela vem assim de uma forma para trazer um esclarecimento, quase que não sai, esclarecimento à nossa mente, às nossas vidas, diante da nossa caminhada e da nossa vida neste mundo. Porque o Senhor Jesus aqui, a gente falou dessas 3 áreas, não foi diferente. O diabo, ele primeiro se apresenta a Jesus e fala para Jesus da seguinte forma, Ele sabia que Jesus tinha jejuado. Depois de jejuar, o que dá na gente? Fome, sede. E você precisa alimentar o quê? O físico. E ele vai na área física de Jesus e começa a perturbar o físico. E ele fala: se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se torne em pães. Agora eu te falo uma coisa: Jesus poderia transformar aquela pedra em pães, amado? Sim ou não? Ele é Filho de Deus, ele tem poder, ele poderia ter transformado, mas só que Jesus tem uma resposta linda. Jesus tem uma resposta linda e firme para o diabo: arreda-te, Satanás. Porque a minha Bíblia não fala assim: arreda-te, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Amado, o diabo, ele vem de uma forma terrível, tentando minar Jesus através da fome, porque ele sabia que Jesus tinha jejuado, ele sabia que Jesus estava passando pelo momento difícil, e ele precisava de tentar Jesus de uma forma para derrubá-lo, o mestre. E nesse instante, Jesus, deparado com essa situação, ele lembra da palavra de Deus e fala: mas está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem. Amado, Satanás, quem pensa que Satanás, ele é um idiota, você está enganado. O diabo, ele não é burro. Quando Jesus falou assim, está escrito, ele foi lá e pegou essa palavra. Vou te mostrar por que ele pegou essa palavra. Porque quando Jesus falou assim, está escrito que não só de pão viverá o homem,
o diabo pegou essa palavra e vou tentar ele na outra área, que vai ser no psicológico. Então o que acontece? Jesus estava ali com fome, mas ele resistiu àquela tentação, porque ele sabia que ele poderia combater Satanás naquele momento, e combater Satanás com a palavra do Senhor. Mas o diabo, amado, ele não fica contente com essas coisas, e ele também, se você não sabe, o diabo ele também usa a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus. O diabo, ele tem os seus lados, né? Aonde ele sabe entrar. Catuca seu irmão aí. Você sabia disso? Fala para ele. Que ele pode usar até a própria palavra para distorcer a tua vida. Precisamos de ficarmos ligados naquilo. Na palavra, ficarmos ligados naquilo que Deus tem para fazer com as nossas vidas. Então no versículo 5, aí o diabo ele volta a tentar Jesus, porque ele não conseguiu no físico. Ele sabia que ele poderia, né, derrubar Jesus, mas ali ele não consegue. Aí no versículo 5 ele volta. Olha só o que aconteceu. Então o diabo levou ele na cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, quando Jesus falou que estava escrito na palavra de Deus que nem só do pão viverá o homem, ele pegou e falou assim: agora também eu vou contra ele com a palavra do próprio Deus que o criou. Amado, o diabo ele não é burro não. Ele vai lá, ele pega essa palavra, também está escrito, olha só, aqui ó, também está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito. Amado, isso chega a arrepiar, porque quando Jesus solta algo forte, o diabo ele foi lá e pegou aquilo ali para trazer, para poder minar a vida de Jesus. Também está escrito que aos teus anjos dará ordem. Jesus vem com a palavra de Deus e pá, na primeira tentativa dele, e ele pega a palavra de Deus e vai pá, em cima de Jesus, tentando derrubar o mestre. E tem ainda pessoas que pensam que o maligno é bonzinho, que esse ser é bom. Ele não é bom, amado. E agora, para Jesus se escapar dessa, aí o mestre precisa se desdobrar, porque ele usou a palavra de Deus. E agora? É mentira? É verdade, isso está escrito na Bíblia, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, ao respeito das nossas vidas, ao respeito de Jesus. Está escrito isso na palavra de Deus. E agora, para Jesus sair dessa? Mas amado, por isso que nós temos que ler a palavra, por isso que nós temos que viver uma vida de plenitude com esse Jesus. Olha o que Jesus fala para ele. Aí Jesus vai lá e responde assim na seguinte forma, lá no versículo 7. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito que não tentará o Senhor seu Deus. Aí ele vem com a palavra, eu vou arrebentar ele com a própria palavra. Também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Amado, se Jesus se joga daquele templo abaixo, Jesus estava tentando quem? O próprio Deus. Ele estava tentando Jesus, o próprio Criador. Então, a ele foi e usou da própria palavra para combater esta palavra que o diabo tentou distorcer, para tirar ele do foco da criação, do propósito que Deus tinha para a vida dele. Quantos creem? Quantos estão entendendo assim? Diga amém. Você está entendendo, meu querido? Muito bem. Só que, amado, quando a gente fala dessas coisas, a gente pensa que a tentação ela é algo fácil de ser vencida. Só que a tentação aqui, naquele primeiro instante que o diabo faz aquela proposta a Jesus, do pão, amado, se Jesus não tivesse ligado com o próprio Criador, com Deus Pai, ele tinha vencido. E quantas pessoas às vezes
deixa ser vencido por essas coisas. Porque na primeira tentativa que o diabo fez, né, essa tentação poderia se trazer uma autossuficiência ao próprio Jesus. Na primeira tentação, uau! Por quê? Porque eu sou o Filho de Deus, eu posso transformar essas pedras em pães. Jesus sabia que o próprio diabo poderia trazer esse espírito da autossuficiência na vida da pessoa. E muitas das vezes nós, como cristãos, estamos caminhando e às vezes Jesus te dá uma autoridade para você ministrar sobre a vida de alguém, e você ministra uma cura e de repente você, uau! Cuidado com isso, querido. Cuidado com o que você está fazendo. Ponha os pés no chão, abra a tua mente, porque muitas das vezes nós temos que combater Satanás, mas temos que manter a humildade. Temos que ser humilde. E eu aprendi uma coisa: a humildade você não compra no açougue, você não compra na padaria, você não compra numa farmácia. A humildade é algo que vem de dentro para fora. Você nunca vai conseguir comprar a humildade. A humildade, ela vem daqui de dentro, amado. E Jesus tem cuidado com isso, para que ele não caia perante o inimigo. Então, quando o diabo, ele já estava pensando, imagina se Jesus faça aquelas pedras transformar em pão. Ele ia falar assim, uau, verdadeiramente, você é filho de Deus. Uau, você tem poder. E Jesus ia se sentir. Não vou dizer isso porque ele era Deus, ele também não, ele estava nos ensinando. Por isso que ele não deixou isso acontecer. Porque muitas das vezes, amado, eu já vi isso acontecer na vida de cristão. Jesus libera um poder sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa já começa a andar, né? Se sentindo, né? Mas eu aprendi também que na palavra de Deus tem um versículo que fala que diminua eu, para que ele cresça. Quem tem que crescer diante de toda essa jornada, diante desse reino, né, que não tem fim, tem que ser ele. Ele que tem que crescer. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Nesse segundo ponto, dessa tentação, que ele usa a própria palavra de Deus e leva Jesus no pináculo do templo, para Jesus se jogar lá de cima, né? Quando essa tentação vem, ela pode causar na vida de uma pessoa, quando a pessoa cai nessa tentação, pode causar um certo estrelismo. A pessoa pode se sentir uma estrela. Uau, eu estou voando. O Senhor é poderoso. Porque, amados, eu nunca vi ninguém voar. Mas, amado, eu já vi pessoas que Deus, né, libera uma graça tão grande que a pessoa parece que está flutuando. Parece que ela é arrebatada. Então, o cristão e a gente como ser humano, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, principalmente a gente que tem uma missão no reino de Deus. O estrelismo pode te levar você a estar servindo ao diabo. Cuidado com o estrelismo, cuidado que você se acha, cuidado com isso. Eu sempre costumo falar aqui, ai de mim, né? Porque, amado, tudo isso, essas coisas todas que a gente tem visto acontecer, é o Senhor Jesus. Se tirar Jesus da minha vida, eu não presto, meu irmão. Se tirar Jesus da minha casa, da minha família, não vai prestar. Então, aprenda isso, amado. Se Jesus sair da tua vida, tu vai virar um camarada que não vai prestar para nada. Ou vai virar uma pessoa, uma menina que não vai prestar para nada, porque você precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, pode acontecer esse estrelismo na vida da pessoa.
Amado, essa área do psicológico, nos dias de hoje, essa tentação de Jesus na vida, de Satanás na vida de Jesus, melhor dizendo, amado, nos dias de hoje, são áreas que o diabo ele tem bombardeado a vida de cristão. São áreas que o diabo tem bombardeado a vida de pessoas, do ser humano. Quantas pessoas aí fazendo tratamento psicológico, porque foi bombardeado. Não que não deva fazer, tem que fazer mesmo. Mas por que, amado? De uma certa forma, o diabo tenta derrubar o ser humano nessa área psicológica. Ele tenta confundir. Imagina, Jesus jejuando 40 dias. Como que estava o psicológico de Jesus? Amado, qualquer coisa estava frágil. Qualquer coisa poderia abalar a vida de Jesus. Mas só que o diabo esqueceu que ele era o Filho de Deus. Ele estava ali como Filho de Deus, estava combatendo essas coisas. E são esses pontos, esses detalhes na nossa vida que a gente tem que combater. Não podemos brincar com esse ser chamado Satanás. Não podemos deixar que essas coisas que ele vem sobre as nossas vidas, com a tentação de vários pontos, né? Tentar nos derrubar. Agora, amado, imagine quantas vezes o diabo no nosso físico, ele não faz coisas para tentar nos derrubar. A gente, como ser humano, a gente sabe que a carne é fraca, o físico não vai resistir certa tentação. O que você tem que fazer? Igual José, meu irmão, fugir da tentação, correr para o lado da Bíblia, correr para o lado da coisa certa, porque, amado, é desse jeito que o inimigo faz. Ele não tem pena de ninguém, ele quer destruir. A intenção dele é de destruir. Enquanto ele não destrói, ele não sossega. Se você hoje, antigamente, a gente ia no médico, a gente procurava o médico, a maioria das pessoas, às vezes era uma coisa boba que acontecia, era uma anemia, né? Às vezes era uma doença assim que seria mais, né, fácil, né, de se controlar. Hoje, amado, você vai nos consultórios de psicologia, os consultórios estão assim, ó, horas marcadas, os psicólogos estão tudo trabalhando ali, ó. E eu glorifico a Deus, porque essa igreja a gente trabalha, né, com discipulado. Você que não tem acompanhado o discipulado, eu quero falar para você, o discipulado é uma área, é algo, na verdade, tão importante para a tua vida, porque o seu discipulador, ele não é um psicológico, não é um psicólogo, na verdade, mas ele tem te ajudado. Quantos aqui têm sido ajudados pelo seu discipulador? Amado, pastor Ralph me ajuda demais. Então, temos que levar a sério. E sabe o que um psicólogo falou? Olha, a igreja que trabalha com discipulado, ela dá menos problemas na área de psicologia. Você sabe por quê? Porque toda semana você senta com alguém. Toda semana tem alguém. Como é que está a sua vida? E você? A gente não tem, né, o lado técnico, profissional, mas a gente tem o mestre que nos dá uma palavra que a gente pode colocar a mão e falar assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cure, que o Senhor te dê provisão nisso aqui, nesta área do teu trabalho, que Deus prospere. O nosso papel como discipulador é esse, de orientar. O que está acontecendo? Eu estou passando por uma tentação lá no colégio. O que é? Tem vários garotinhos em cima de mim lá, e eu já estou ficando meio sem jeito. Então a sua discipuladora vai falar assim: olha, cuidado, foge. Para isso que serve o discipulador. Então, queridos, nós somos felizes. Se levarmos essa coisa a sério, nós vamos ver muitas bênçãos da parte de Deus sobre a nossa vida. Amém? Ainda falta uma. A gente falou do físico
e falamos do lado psíquico, né? Que é o lado psicológico. E o diabo, ele não para. Agora, a terceira parte que o diabo, ele tenta Jesus é no emocional. Ele vai profundo, ele vai agora, eu preciso dar uma paulada agora que seja um nocaute, eu vou derrubar ele, vai ser agora. E o diabo, ele usa de todas as suas artimanhas para chegar e detonar com a vida de Jesus. A primeira ele não consegue, na segunda ele não consegue, agora ele vai, Jesus, quando ele tentou Jesus no físico, ele não conseguiu, tentou no psicológico, não conseguiu. Jesus vem com a palavra, ele foi com a palavra em cima de Jesus, Jesus volta com a palavra e pá, ele falou assim, agora eu vou dar uma para derrubar ele. Vamos ver o que ele agora fez com Jesus, lá no versículo 8, levou ainda o diabo ao monte alto, e mostrou todos os reinos do, quem está acompanhando a leitura aí? Todos os reinos do mundo. Deixa eu me achar aqui, perdi aqui, eu fui olhar para baixo aqui e perdi onde é que eu estou. Todos os reinos do mundo, e a glória dele, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou, arreda-te, Satanás, retira-te, Satanás, porque está escrito, a um seu Deus, só a um adorarás e darás culto. O diabo agora, ele falou assim, bom, fome ele não caiu, no psicológico também ele não caiu, agora eu vou tentar no emocional. E amado, e catuca seu irmão assim, quantas pessoas têm caído nessa área do emocional? Às vezes o cara fala assim, olha, vem para cá, eu vou te dar mais aqui, ó, larga seu emprego aí, vem para cá. Aí ele chega aqui e quebra a cara. Às vezes o camarada está andando na rua, parece uma pessoa linda, uma menina linda. Aí o camarada está lá namorando, fala assim, poxa, fulana que eu namoro é mais ou menos, né? Mas essa aqui é linda demais. A proposta do diabo, ela é alta. Ela não é coisa boba não, meu irmão. O diabo sempre vai apresentar para você algo mais além do que você tem. Pergunta ao seu irmão assim, isso é verdade? Pergunta a ele aí. O diabo, ele nunca vai apresentar algo nada além, mais abaixo do que você tem. A proposta dele é sempre mais acima. É proposta de emprego, é proposta de um namoro, é proposta de uma traição, é proposta de você ter uma mulher, 2, 3. Apesar que há muitos anos atrás, quem é da antiga aí, o diabo inventou uma mentira no estado do Rio de Janeiro, que essa mentira ficou por muitos e muitos anos nas rádios falando, porque era uma música que falava que havia 10 mulheres para cada homem no Rio de Janeiro. Quem é da antiga aí sabe que tinha uma música que falava isso, que há 10 mulheres para cada homem no Rio de Janeiro. Nada, meu irmão, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do inferno. Isso é para derrubar o ser humano, isso é para acabar com a criação de Deus, isso é para acabar com o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. A mulher que você tem que servir é essa aí que Deus te deu do seu lado, que está aí do seu lado. É essa aí mesmo, segura aí, chupa essa manga até o final. É essa que você merece. Se você não escolheu uma mais bonitinha quando você tinha tempo, agora, meu irmão, já era, já foi para o cartório, já fechou o papel, não tem mais. Com Jesus não tem negócio de contrato não, com Jesus é aliança. Jesus não tem esse negócio de contrato não, com Jesus é aliança. Você fez a aliança lá, mestre, eu estou fazendo uma aliança aqui no altar, na tristeza, na saúde, na alegria, na doença, você está fechando uma aliança, meu irmão. E para concretizar, você ainda vai e coloca uma aliança no dedo, ó, na frente do público. Agora, meu irmão, quando parece alguma coisa lá, mais além que o diabo coloca, aí você fala assim,
Não tem mais como você ir. Você tem que ficar aqui. Não tem mais como. Por isso, vocês solteiras, vocês solteiros, olha bem, analisa bem essa pessoa que você está paquerando. Ainda que ela não seja uma fada, aquela coisa linda, mas você ora a Jesus e fala assim: Senhor, é do teu agrado, mestre? Então tu me prepare a carcaça aqui para aguentar essa coisa. Porque senão, meu querido, você vai tentar fugir. Mas lá na frente não tem como. É preciso que você tenha esse equilíbrio em Cristo Jesus. É preciso que você saiba que o Senhor, quando você fez a aliança lá no altar, você tem que assumir isso até o fim. Agora, quando as pessoas quebram a aliança no altar, abre uma porta, e essa porta lá na frente, se os dois não fecharem aquilo ali, fica difícil pra caramba. Fica muito difícil. Então, essa proposta aqui que o diabo faz agora no emocional, para mexer com o emocional de Jesus, ele leva Jesus no alto do monte e mostra todo o reino dos mundos, tudo aquilo que pertence no mundo, toda a glória desse mundo. Se tu me prostrares e me adorar, tudo isso eu te darei. Amado, olha só, entenda bem uma coisa. Tudo isso era para nós. Toda essa glória do mundo era para a gente. Só que o diabo lá no início já enganou Adão e Eva e já começou a roubar da gente o direito. Começou a roubar da gente o direito daquilo que Deus fez na criação dele, para que a gente se desfrutasse dessas bênçãos. Agora, o diabo tem posse dessas coisas. Tem muita coisa que está na mão do diabo. Tem muita coisa que ele tem oferecido às pessoas hoje. Por direito, porque está na mão dele e ele faz o que ele quer. Tem pessoa que virou marionete na mão do diabo. O diabo leva para lá, traz para cá, faz o que quer. Mas Jesus não te criou para isso, não. E o que acontece, querido? Eu creio que nessa noite você vai sair daqui mais pensativo. Nós estamos aí na última semana do jejum, né? Você vai procurar agora, né, em cima dessa palavra, a melhorar esse tempo, essa questão de vida com Deus. Porque, amados, eu vou ser sincero com você. Que proposta é essa? Vinda diretamente do inferno, quentinha, lá do fundo mesmo, aonde a fornalha estava mais quente. O diabo trouxe ela quentinha para Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Agora eu quero falar uma coisa. Jesus olha e fala assim: arreda-te, Satanás, retira-te, Satanás, porque a um só Deus adorarás, e a Ele, a um só, darás culto e darás louvor. Amados, quantas pessoas têm perdido esse foco? Quantas vidas, né, têm perdido esse foco? Porque o diabo tem apresentado algo que para ele, aos olhos dele, tem sido tão grande, uma glória, talvez, que ele vai receber em cima daquilo ali, e ele se perde naquilo e se prostra ao pé do diabo. Você aceitando uma proposta do diabo, você está se prostrando diante dele, meu querido. Quando ele oferece algo a você e você cai naquilo ali, você já está se prostrando diante dele. É preciso você estar ligado, estar aceso. Quando as propostas virem, você fala assim: olha,
Arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. A um só Deus adorarás. Eu não me esqueço de uma proposta que eu tive de emprego, que eu não senti paz de forma alguma, eu não senti paz, eu já falei isso aqui. E aquela proposta eu sabia que poderia me afastar dos caminhos de Deus. Aquela proposta eu sabia, eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Eu me lembro que a minha esposa estava grávida do Áquila, e a gente estava recente casado. E aquela proposta de trabalhar na Zona Sul, lá na Urca, até mesmo de morar na Urca, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui a semana toda morando aqui, trabalhando, e vou perder tudo que Deus tem para mim lá em Magé. E a pessoa falou para mim assim, não, Gilson, você é tão bom que eu quero que você administre esse prédio para mim. Aí eu falei assim, não, mas um prédio de 5 andares, tudo o que te fizer aqui você vai fazer. Era uma arquiteta, né? A Ângela conhece, até eu levei a Ângela para trabalhar na casa dela também uma vez. E a proposta era alta, eu ia ganhar um dinheirinho, mas eu falei assim, não, eu não quero não. Mas sabe o que aconteceu? Ela falou assim, eu não vou desistir não, você vai voltar aqui, e você vai aceitar essa proposta. Ela segurou o serviço 15 dias para mim voltar lá, e quando eu voltei, e ela falou assim, olha, leva seu documento, vai lá, assina sua carteira, fica aí. Eu falei assim, não, espera um pouquinho. Ela, leva, você tem que levar lá, vai lá no escritório. Aí eu falei, não. Aí eu trabalhei uma semana, amado. Quando chegou no meio da semana, eu comecei a sentir mal, passar mal, né? Eu falei assim, dor de cabeça, mal-estar no corpo. Eu falei assim, eu não quero isso aqui, isso não é para mim não. Deus não tem isso para mim. E eu voltei para Magé. E eu ia ficar numa boa, lá perto da Praia Vermelha. Trabalhava de 7 da manhã até as 2 da tarde. E o resto, se eu quisesse, eu poderia ir para a Praia Vermelha, lá perto da casa de Roberto Carlos, né? Ficar por lá. Tirando onda. Maiquinho trabalhou lá na Urca, sabe onde é? Ali na Avenida Pastel, ali, perto daquela escolinha de cego que tem ali na Urca. Bem de frente ali a escolinha de cego. E eu poderia estar lá, dando uma volta naquele pãozinho de açúcar lá. Trabalhava até 2 horas da tarde. Poderia depois dormir até 10 horas da noite. Depois ia num cinema, se eu quisesse. Tudo muito fácil. Proposta do diabo, muito linda, muito boa aos meus olhos. Mas eu falei assim, não, eu não quero praia. Eu vou para o saco, lá para o fundo do saco. Eu vou morar lá no fundo do saco. Lá tem um valão que passa lá na minha casa. Eu não preciso de praia não, tem um valão lá que passa lá. Nem pescador passa, porque não dá, porque tem muito mato dentro daquele valão. Mas eu vou ficar lá. Lá vai ser melhor para mim. Temos que ter cuidado com as propostas do diabo, porque é nessa área do emocional que ele tem pego muitas pessoas. Ele tem derrubado muitas pessoas. E Jesus cuidou muito bem disso. E sabe o que acontece dentro dessa área? Quando o diabo ele vem com essa tentação, é de mostrar à pessoa que ela pode se tornar poderosa. Ela pode se tornar poderosa. Se Jesus tivesse aceitado isso, né? Agora todo o reino do mundo é meu. Apesar que foi Deus que criou, Deus Pai, né? Só que o diabo roubou uma parte. Aí, agora ele poderia estar, né,
Mas Jesus nunca ia fazer isso com a gente. Ele veio para salvar a humanidade. Mas se ele, cima de falar assim, me dá todo esse reino do mundo, eu ia me sentir o Todo-Poderoso. Amados, eu sei que muitas coisas que o diabo nos oferece, e são coisas grandes, e isso sobe a cabeça da pessoa, e a pessoa se sente poderosa, a pessoa começa a se achar, a pessoa começa a achar que ela é a pessoa, ela que é a tal. Tudo dentro da área emocional. Porque mexe, a pessoa se sente. Cuidado com as propostas do inferno, cuidado com as propostas de Satanás. Eu já estou encerrando, porque esse é o último tópico, e eu quero falar para você: saia daqui nessa noite com essas 3 palavras na sua cabeça. Guarda isso contigo, porque são nessas áreas que o diabo, até nos dias de hoje, tem derrubado e ceifado muitas pessoas. Não é verdade? A pessoa consegue uma casa linda, um carrão, ela começa a se sentir, começa a passar pelas outras, e não dá valor. Isso é obra do cão. A pessoa que não valoriza o outro, isso é obra do cão. Obra dele mesmo, cara de borracha. Desce do salto, meu irmão. Desce do salto. Viva uma vida com Deus. Saiba discernir as coisas, sabe? Viver com o Senhor da melhor forma. Porque o diabo, ele tem usado até da palavra de Deus para enganar as pessoas. E o Senhor não foi enganado, porque ele foi sábio. No momento de mais debilidade na vida dele, ele soube vencer o diabo. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Queridos, para encerrar, eu quero falar para você, homens e mulheres de Deus, se querem ter uma vida com Deus, uma vida de quebrantamento, uma vida de integridade com esse Deus, viva esse espelho que Jesus foi para a gente. Viva como Jesus viveu. Procura viver. Amado, eu não sou, o cara, que isso e aquilo. A minha esposa também, Simone, o Eduardo, os líderes dessa igreja, o pastor Isaías, a pastora Flávia. Não, mas nós procuramos a viver a maneira mais correta que a palavra de Deus nos ensina de vivermos e de praticarmos a tua palavra, e de viver essa palavra, de viver o que Jesus quer que a gente viva para Ele. E eu falo para você, se você tem sido enganado por alguma dessa tentação, eu falo para você, meu irmão, não saia daqui sem você falar para Deus: Deus, até aqui ele me enganou, mas daqui para cá agora ele não vai me enganar não. E eu quero falar mais para você, você não deve ter vergonha. Você não deve ter vergonha, porque, amado, quando você se envergonha de umas questões dessas, o diabo, ele vai te cirandando, ele vai te cercando, ele vai minando a tua vida de uma tal forma que é ao ponto de você não conseguir mais sair. Uma certa vez eu fui tentado de uma forma tão profunda pelo diabo, que eu falei assim: não, eu preciso do meu discipulado, eu preciso de correr para o meu discipulado. E eu falava, para o pastor Ralph: pastor Ralph, essa área aqui, assim, 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 assim. Amados, muitas pessoas têm problemas com a sexo oposto. Às vezes o diabo apresenta algo ali e ele está indo seduzido pelaquilo ali.
Muitas pessoas, amados, são seduzidas pela área financeira. O diabo faz uma proposta e a pessoa cai naquilo ali. Eu não sei qual é a área que você tem. Amados, como eu estou falando para você, um certo dia eu conheci uma pessoa que ela delegou nas minhas mãos tanta coisa para mim fazer. Mas a minha vida de oração, a minha vida de intimidade com Deus, e essa pessoa era meu chefe. E ela falou assim: Gilson, eu vou viajar para a Itália, eu vou ficar 1 mês na Itália. E eu tinha 12 funcionários que trabalhavam comigo, e eu precisava de manter esses 12 funcionários. Ele chega para mim e fala assim: quanto você precisa para mim ficar 1 mês fora do país? Fala quanto você precisa. E naquela época eu fui lá, fiz os cálculos, falei assim para ele: deixa 10 mil reais comigo. Isso aí vai dar? Não, eu falei: deixa 8 mil reais comigo. Ele foi e falou assim: isso vai dar para você passar 1 mês? Aí eu falei assim: dá. Ele falou assim: então entra no meu carro aí. Eu entrei no carro dele. Ele foi na loja ali e falou assim: ó, tudo que esse homem precisar, venda para ele. Foi numa outra loja e falou assim: ó, tudo que esse homem precisar, venda para ele. Foi na outra e falou assim: ó, tudo que esse homem precisar, venda para ele. E ele foi e falou assim: Gilson, eu não vou deixar 8 mil contigo não, eu vou deixar 10 mil reais contigo. E foi embora para a Itália. Amados, eu ia numa loja, gastava 5 mil reais de material. Eu ia numa outra, gastava 3 mil. Eu ia numa outra. Amado, se eu fosse um cara pilantra, as propostas que o diabo vinha, e a minha casa tinha entrado água, eu tinha perdido tudo, eu precisava de fazer alguma coisa. Amado, se eu desvio 10 sacos de cimento, 20 sacos de cimento, eu não ia nem sentir falta, meu irmão. Mas a minha sinceridade, a minha honestidade com o reino de Deus, o compromisso que eu tenho com aquele lá de cima, aleluia! Senhor, eu não quero que as propostas desse mundo me tirem do teu foco, não! Nada disso me interessa. Me interessa o que vai sair do suor do meu rosto. A nota de um saco de prego que eu comprava, eu guardava. Quando ele chegou, eu estava com uma caixa chapada de nota. Eu falei: doutor, tudo isso aqui eu usei na tua obra. Eu não quero carregar comigo nada que me conduza para o inferno, não, meu irmão. Satanás tem que ficar caladinho. Eu não sei o que se passa na tua vida. Eu não sei quais são as tentações que você tem sofrido nos dias de hoje. Eu não sei o que o diabo tem colocado diante de você. Mas eu quero falar uma coisa para você: fuja disso. Fuja disso. Não vale a pena. A mentira, ela não prevalece, mas a verdade, ela prevalece. Até nos dias de hoje. E no dia que eu fui sair desse serviço, que eu entreguei o serviço a ele, ele falou assim: você vai me deixar? Você vai me deixar, cara? Para você ter noção, amado, as 2 lajes daquele prédio lá do Projeto Valorizar, que tem no centro da cidade, eu falei para ele assim: o senhor pode me dar uma laje dessa de presente? Projeto? Era só 105 metros de laje. Hoje está em torno aí de uns 2.500, 3.000 reais. Ele falou assim: Gilson, vai lá e coloca a laje lá. Ele me deu a laje do projeto. Aí chegou no 2º piso. Eu cheguei perto dele e falei com ele assim: o senhor pode me dar a 2ª laje? Mais 100 e poucos metros de laje. Ele disse: Gilson, vai lá e coloca a laje. As 2 lajes do prédio do Projeto Valorizar. Ganhei, não, eu não. Foi Jesus. Porque ele viu a sinceridade do meu coração. Aí o Sérgio, que não deixa mentir, que foi o pedreiro lá que fez a obra lá. Amado, eu não estou falando isso aqui, amado, mas eu estou falando isso é para você entender que se a gente não vive uma vida de sinceridade com Deus, as propostas desse mundo vai minar a sua vida, vai minar a sua casa. Você não pode deixar que as propostas desse mundo mine a sua casa, mine o seu filho, mine a sua esposa e mine tudo que você tem feito. O que ele tem apresentado para você? Eu não sei.
O Senhor não falou comigo. Mas se tem proposta do diabo para a sua vida, eu quero falar que nessa noite você está tendo uma liberdade em Deus, uma oportunidade, melhor dizendo, de vir aqui e falar assim: Deus, eu rejeito isso. Me dê esse coração de Jesus, porque vai chegar momento, amado, que o diabo vai tentar de uma forma tão ferrenha te seduzir, que ele vai usar a própria palavra de Deus. Pode beber sim, a Bíblia diz que você pode beber, vai lá, chapa, só não se embriaga. Amado, o diabo tem detonado pessoas dessa forma, porque pensa que pode beber, porque está escrito na palavra de Deus lá no passado. Amado, no passado, beber vinho era o suco puro da uva, era o suco puro, e o próprio suco da uva puro, ele já tem um teor de álcool. Se a pessoa bebe o suco puro da uva mesmo, ali tirado, bebe uma certa quantidade, ela já fica meio lelé, sabia? Fica meio lelé. E eu quero falar para você: não caia nesse engodo do inferno. Fique de pé nessa hora. Eu não sei qual é a proposta, eu não sei qual é a tentação, mas eu quero falar para você nessa noite: Deus quer te ajudar nessa peleja, assim como os anjos ali ajudou o Senhor Jesus Cristo na última peleja, na última tentação. Ele quer te fortalecer nessa noite, para você dar continuidade naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra, quando ela veio até a mim, eu fiquei assim muito contente, porque eu falei assim: Senhor, eu preciso dominar a minha carne, eu preciso dominar, vale a pena. Eu quero viver com a minha esposa até os últimos dias de vida, eu quero viver com meus filhos até os últimos dias de vida, e principalmente com o Senhor. Eu não quero te abandonar não, Jesus, por algumas moedas, por algumas propostas, por alguma coisa mais bela. Eu amo a Ti pela vida da minha esposa, Jesus. Ela sim é a mulher mais linda do meu universo que Tu me deste, Senhor. Eu quero viver com ela, eu quero viver para ela. Me ajuda nessa peleja, Jesus. Vamos ministrar uma canção. E você sai do teu lugar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você que não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer algo tão precioso para você. Jesus te ama de uma forma tão grande. O amor dele é um amor tão grande, tão imenso, que Ele tem algo para derramar sobre a tua vida nesse dia, nessa noite, que Ele quer te conquistar, que Ele quer te fortalecer, que Ele quer tirar essas propostas que o diabo tem feito a você, esse prato que o diabo tem feito a ti, apresentado a ti. Sai do teu lugar, entrega a sua vida a Jesus, fala assim: Senhor, eu não quero essa proposta do mundo não, eu preciso ter uma vida contigo, eu preciso ter uma vida aos teus pés, assim como o Senhor Jesus nos teve essa vida tão linda. Eu preciso de me converter a Ti. Chega, chega, essas coisas do mundo vão me derrubar, vão acabar comigo. Diga não, meu irmão. Sai daqui nessa noite decidido, fala assim: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Sai do teu lugar, entregue a sua vida a Jesus e fala assim: cuida dos detalhes,
Cuida dos detalhes da minha vida. Cuida de cada área da minha vida. Um Deus que já fez. Não fique no teu lugar não, meu irmão. Oh, oh Jesus. Oh Jesus. No que eu nem cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dom pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Você tem valor. Deu minha história e me fez alguém, e me disse que os seus sonhos vão além que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de vocês. Cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Glória a Deus. Faz com que eu me sinta especial. Cuida, cuida, Jesus. Cuida de mim. Cuida, Jesus, da sua Seu amor vida. é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Ainda há espaço para você, você que está no teu lugar. Vem aqui, deixa Deus cuidar da sua vida. Se converta a esse Jesus e fala: Senhor, cuida de detalhes. Tem ponto na minha vida que precisa ser sarado, Jesus. Senhor, eu não posso viver essa vida que eu estou levando. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez os céus e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem. Aleluia! Lembrar que abra o teu coração, deixa o Senhor ministrar a tua vida. Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Há um termo que a gente ouviu há muito tempo atrás e que é uma grande realidade. Aquele que confessa tentação não confessa pecado. Vou repetir. Aquele que confessa tentação não confessa pecado. Aquele que tem o coração quebrantado para declarar que está passando por alguns conflitos, o diabo tem apresentado algumas propostas diante de você. Aquele que é humilde o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda, para essas pessoas está reservado o melhor de Deus. Para
essas pessoas está reservado algo extraordinário da parte de Deus. Eu gostaria de chamar aqui à frente todos os supervisores de grupo familiar. E os supervisores, líderes de grupo familiar vão estar te abraçando, vão estar declarando sobre a tua vida que está aqui à frente. Que o Espírito Santo preserve em você esse coração de reconhecer que sozinho você não consegue. A oração dos líderes dessa igreja sobre a tua vida é no sentido que o Espírito Santo preserve dentro de você esse coração simples, humilde, que reconhece que precisa de ajuda. Porque o dia em que você achar que você se basta, que você consegue sozinho, nesse dia você vai estar assinando um documento de fracasso espiritual. Então, nesse momento, você que entendeu essa palavra está aqui à frente. Sinta-se amado e acolhido por Deus, porque você está na posição correta. Você está na posição que tem agradado o coração de Deus. Você nessa noite está entendendo que você sozinho não vai conseguir vencer a Satanás e que você precisa de ajuda. Ao som desse louvor que diz que Deus cuida de mim em cada momento, em cada detalhe, os líderes dessa igreja vão estar orando por você, declarando o trabalho de Deus, o cuidado de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, líderes, supervisores, pastores, impõe as mãos, já comece a orar. Nós vamos orar ao Senhor, declarando o tempo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Cada porta que o mundo fechou, eu não valia nada, Ele me deu valor, mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os seus sonhos vão além que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Oh Espírito Santo, obrigada Deus pelo teu cuidado. Obrigada Senhor. Obrigada Deus. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez os céus e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar, fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Erga suas mãos e cante, Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta Só a igreja, Deus está cuidando. Erga suas mãos aos céus e cante, Deus está cuidando de mim. Seu amor é sobrenatural. Novamente, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus
Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dessa igreja. Deus está cuidando do teu grupo familiar. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando de você. Aleluia! Novamente. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim. Cuida de mim. Aleluia! Meu amor é sobrenatural. Oh, aleluia! Me sinta especial. Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Pelo teu cuidado! Meu amor é sobrenatural. Obrigada, Deus! Que eu me sinto especial. Aleluia! Deus está cuidando de mim. Obrigada, Deus! Cuida de mim. Pelo teu cuidado, Senhor! Sobrenatural. Obrigada porque em cada detalhe o Senhor tem cuidado. Aleluia! Quem aqui nessa noite está recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão ao céu. Nós queremos te conhecer.